Que o seu dia seja abençoado. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece familiar, mas por um ângulo bem diferente. Um ângulo que surpreende, né? Totalmente. Vamos falar sobre jejum. Mas calma. Não é sobre aquela prática de emergência, sabe? Quando a gente precisa de algo urgente de Deus. Exato. É sobre algo bem mais profundo. Uma disciplina de contemplação? Isso. E a nossa conversa de hoje parte de uma fonte específica. É o capítulo 22 do livro de Samuel Whitefield, Discipulado Começa com Contemplação. Um título que já diz muito. Ok, vamos analisar isso então. A proposta do autor parece ser, tipo, tirar o jejum daquela gaveta do desespero. O último recurso. Exato, o último recurso. E colocar ele numa prateleira de ritmo constante. Nossa missão aqui é tentar entender essa ideia de verdade, sabe? E fundo nela. E é uma jornada mesmo. O autor nos convida a entender como essa prática e o que ele chama de um estilo de vida em jejum pode criar espaço para o divino. Espaço. No mundo que faz de tudo para preencher cada segundo do nosso dia, né? Exatamente. Certo. Então vamos começar pelo básico. A visão popular do jejum é quase um botão de pânico espiritual, né? Sim, é a última cartada. A gente aperta quando precisa de uma resposta urgente, um milagre, uma intervenção. E o autor não diz que isso é errado, mas que é uma visão muito Limitada. limitada. Isso. E para virar essa chave, ele nos leva para um momento crucial lá em Mateus 9. Ah, sim, quando questionam Jesus. Isso. Perguntam por que os discípulos dele não jejuam, como os outros grupos religiosos da época. Basicamente, por que vocês não são religiosos o suficiente? Podem os convidados do casamento lamentar-se enquanto o noivo está com eles? E continua. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Essa frase é o pilar de tudo. Ok, mas como se constrói um argumento tão grande a partir daí? Ótima pergunta. O autor extrai duas conclusões diretas e muito fortes daí. A primeira é que Jesus não diz se vocês jejuarem, mas quando. Ah, então ele trata como uma expectativa. Uma expectativa, um ritmo normal na vida de quem o segue depois da sua partida. O que já é uma quebra de paradigma para muita gente. Com certeza. E a segunda conclusão? A segunda é a que realmente vira o jogo. O jejum, nesse novo contexto, está fundamentalmente ligado ao luto. Luto? Luto. Mas não um luto qualquer. É o luto pela ausência física de Jesus, o noivo. Jejuar vira uma forma de dizer: ele não está aqui e isso importa. O mundo não está como deveria estar. Uau! Essa ideia de luto pela ausência de Jesus é forte. Mas pode soar um pouco abstrata, sabe? Sim, mas o autor explica de uma forma muito visceral. Pensa em como a gente reage quando perde alguém que ama profundamente. A gente perde o apetite e a vontade de sair. Exato. Não é algo forçado, é uma reação natural da alma. O jejum seria a versão intencional e espiritual disso. É uma declaração de que existe uma ausência central que nos impede de aproveitar tudo plenamente. Entendi. E aqui tem uma analogia que o autor usa que, pra mim, foi um soco no estômago de tão precisa. A das dietas? Essa mesma. Ele compara a nossa abordagem ao jejum com dietas radicais. Isso me pegou em cheio. A gente quer resultados espirituais imediatos, então corta tudo, sofre por 3 dias e espera uma revelação divina. E assim como as dietas radicais, quase nunca se sustenta, né? O resultado não dura. Pois é. E a alternativa que ele propõe é pensar no jejum mais como uma reeducação alimentar espiritual. Gosto dessa expressão. É criar um novo ritmo, uma prática constante que, mesmo sendo mais lenta, produz uma saúde duradoura. Não é um evento, é um processo. Isso. Ok, entendi a mudança no porquê do jejum. Mas e o quê? Porque hoje em dia se fala em jejuar de rede social, Sim. E ele faz uma distinção importante aí. E isso levanta uma questão fundamental sobre a intenção. que seria? Evitar maus hábitos como cortar o açúcar ou o Instagram é autodisciplina. É ótimo, é saudável. Mas não é, estritamente, jejum no sentido que o texto propõe. Mas por quê? Porque o jejum bíblico é a abstinência intencional de bênçãos.
de coisas boas que Deus nos deu, como a comida. Ah, então o ponto não é que a comida seja ruim. Pelo contrário, a gente jejua justamente porque ela é boa. E ao abrir mão dela por um tempo, a gente declara que sente falta de algo ainda melhor, a presença do noivo. É uma negação com um propósito muito claro. Então, se eu só paro de comer para emagrecer, É dieta. mas se eu paro de comer para usar aquele tempo e aquela sensação de fome para focar em Deus, Aí sim, isso é jejum. A ausência da comida se torna um lembrete, um sino que toca ao longo do dia, te lembrando do propósito maior. certo? Mas vamos ser práticos. A teoria é linda, mas na hora do almoço do primeiro dia, a fraqueza, a dor de cabeça. A parte feia do processo. Exato. Ele não ignora isso, né? De jeito nenhum. Na verdade, ele coloca isso no centro da experiência. A frase que ele usa é que o jejum é um abraço intencional da fraqueza. Um abraço intencional da fraqueza. Isso. A fome, o desconforto, a irritabilidade não são falhas no sistema. Eles são o sistema. São parte do processo de nos esvaziarmos. E por que abraçar a fraqueza seria bom? Porque, segundo o argumento, é nesse exato lugar de vulnerabilidade que o poder de Deus se manifesta. A revelação pode não vir como um raio no primeiro dia, mas a prática, com o tempo, cria uma sensibilidade na alma que não seria possível no nosso estado normal de autossuficiência. É na fraqueza que a gente se torna mais atento. Mais atento à voz dele. E isso vai totalmente na contramão da cultura, né? Não só da secular, mas até de uma certa teologia popular, que diz que, por causa da graça, o jejum é desnecessário, quase legalista. Sim, o texto aborda isso de frente. A cultura do festejar sempre se infiltrou em muitas áreas, e a resposta do autor a isso é um desafio. Não espere cindir o luto para jejuar. Ah, isso é interessante. A ideia não é esperar um sentimento espontâneo, é abraçar a disciplina, o ritmo. E esse ato feito com a intenção correta vai nos conduzir ao luto. O ato precede e molda o sentimento. Ok, isso muda tudo sobre o jejum de comida, mas a coisa não para por aí, né? Ele leva essa ideia para um outro nível. Definitivamente. Ele usa o jejum de comida como um trampolim para um conceito muito mais amplo e talvez mais desafiador para nós hoje. O tal do estilo de vida em jejum Exatamente. é um termo forte, me soa um pouco como minimalismo, essencialismo, mas com propósito espiritual. É por aí. A ideia não é só se livrar do excesso por se livrar, mas para criar um vácuo que possa ser preenchido por outra coisa. Faz sentido. E para explicar por que isso é tão necessário, ele faz um diagnóstico brutal da nossa geração. Que seria? Somos a geração mais distraída, entretida e estimulada da história. A gente vive mergulhado num oceano de notificações, notícias, séries. A cultura inteira é construída em cima do FOMO. O fear of missing out, o medo de ficar de fora. Isso, o medo de perder alguma coisa. E ele usa outra analogia aqui, a do casamento, que também é muito poderosa. Sim, a de que um jovem não pode simplesmente adicionar um casamento à sua vida de solteiro. Exato. Ele não pode manter a mesma rotina, os mesmos gastos. Para ter a profundidade de um casamento, ele precisa reestruturar a vida radicalmente. E a conexão é direta e desconfortável. Muitas de nós tentamos adicionar Deus às nossas vidas que já estão lotadas. A gente quer encaixá-lo nos 15 minutos de manhã. Isso. E o argumento é que não funciona. Um relacionamento profundo com Deus exige o mesmo tipo de reestruturação. Exige cortar coisas. E tem uma parábola moderna que ele conta que ilustra isso de uma forma que dói. A do pai e da filha. Essa mesma. A menina que faz um desenho lindo e corre toda animada para mostrar ao pai. Só que o pai tá hipnotizado por um jogo na televisão. E ele só dá uma olhada rápida e diz, legal, filha, e volta para a tela. Pois é, ele perdeu um momento de beleza real, de conexão, porque estava cativado por uma imagem na tela. E a aplicação é devastadora. Quantos de nós estamos vivendo como aquele pai? Hipnotizados pelas telas do nosso entretenimento, do trabalho, enquanto Deus, como a criança com desenho, tenta nos mostrar algo real. E a gente não tem olhos para ver. É muito forte. Porque o pai não tá fazendo nada errado, ele só tá distraído. Com algo bom, um jogo. E o texto está dizendo que nossos hobbies, nossas séries, podem ser esse jogo na TV.
É um alerta muito desconfortável. E aí que ele vira o conceito de FOMO de cabeça para baixo, né? Sim, ele propõe um novo tipo de FOMO, o medo de perder a revelação de Deus porque nossas vidas estão cheias demais. O verdadeiro medo não deveria ser o de perder a última série da Netflix. Mas o de perder o que Deus quer nos dizer e mostrar hoje. E a solução para isso seria criar espaço. Exatamente. Criar espaço nos nossos calendários, nas nossas mentes, nas emoções. Ele usa mais uma analogia com comida. Qual? Para a comida ser saborosa, precisa haver fome entre as refeições. Se a gente belisca o tempo todo, nunca sentimos fome de verdade. Espiritualmente, a gente vive beliscando distrações e nunca desenvolvemos uma fome real por Deus. E tem uma frase no texto que resume isso. Só porque temos acesso a algo, não significa que devemos nos entregar a isso. Totalmente contraintuitivo na nossa cultura do você pode ter tudo. O ponto dele é que a maior ameaça à nossa vida espiritual hoje talvez não seja o pecado óbvio. Mas sim o excesso de coisas boas. Exatamente. Os hobbies, os eventos, os projetos. Nenhuma dessas coisas é ruim em si, mas o volume delas, o excesso, sufoca a nossa vida com Deus. Elas preenchem cada espacinho de silêncio. Isso. Não deixam margem para quietude, para contemplação. É por isso que ele menciona os monges que se retiravam da sociedade. Não que todo mundo precise virar eremita, mas Mas precisamos entender o princípio. Eles entenderam que, para encontrar a Deus, precisavam se retirar de muita coisa que a sociedade considerava normal. então o chamado é para expor a mentira da vida plena como a cultura define. A ilusão de que podemos ter tudo ao mesmo tempo. Carreira, vida social, hobbies e uma vida espiritual profunda. Segundo o autor, isso não é possível. Uau! É um chamado bem radical, então, para uma vida mais simples, mais focada. Exatamente. Um convite para jejuar do excesso do mundo para poder se banquetear na presença de Deus. Perfeito. Então, para amarrar tudo, podemos dizer que essa análise nos trouxe duas ideias centrais. A primeira é essa redefinição do jejum de comida. Sair do modo emergência para o modo luto e desejo. Isso. Uma expressão constante da nossa saudade de Jesus. E a segunda? É a expansão radical desse conceito, o chamado para um estilo de vida em jejum. Que na prática significa cortar o excesso de atividades e distrações, mesmo as boas, para criar o silêncio e o espaço que a contemplação exija. É uma mudança de paradigma completa, de como posso adicionar mais coisas para o que eu preciso remover. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vem direto do texto. Se o argumento é que muitas coisas boas são o nosso maior desafio, a pergunta que fica é: qual seria uma coisa boa em nossas próprias vidas que talvez esteja ocupando o espaço necessário para realmente contemplar a Deus? Uma pergunta poderosa para encerrar. E, para quem se interessou, na nossa próxima análise continuaremos a explorar as ideias deste mesmo livro de Samuel Whitefield. Ainda há muito para desvendar.